fazer um parênteses aqui. Eu vi a tua entrevista com ele lá. Achei maravilhosa e achei maravilhoso você ter trazido ele aqui. Cara. E essa tua pluralidade, cara, é uma coisa assim... que é o que a gente tá precisando na vida, cara. Sabe, eu vi todo mundo e claro, né, existem... eu falei, não vamos falar em polêmica, mas eu acho importante falar isso. Porque eu não gosto de polêmica, não gosto de polemizar nada. E acho que... E ele sabe disso, o quão execrável foi da maneira como ele falou. Reconhece mas isso. em momento nenhum ele defendeu, muito pelo contrário, ele estava exatamente atacando tudo aquilo. Só que ele quis defender a liberdade de expressão e fez isso de uma forma maneira tosca, equivocada, bêbado, tosca, que não deveria estar. Quer dizer, tudo que vocês conversaram, vai né? acumulando. Mas assim, então achei muito bacana você primeiro ter essa gentileza de ir lá e conversar com ele no programa dele, que eu acho ele um cara muito interessante, sempre achei e continuo achando e torcendo por ele, e você ter trazido ele aqui também para você bater um papo legal com ele. Hoje pode até parecer, mas você chamou, foi fácil. Não foi, porque imagina, eu fui a segunda pessoa aí no canal dele, exatamente, com todo mundo me enchendo. Então assim, ele me chamou e eu falei, sim. Sem pensar nas consequências, porque se eu pensasse nas consequências eu não iria. É muito mais. Eu poderia falar, desculpa, vamos deixar mais pra frente, vamos ver o que vai rolar. Tô enrolado agora. Tô enrolado, mas eu tinha essa coisa de gratidão em relação a... E outra coisa, cara, se ele tivesse verdadeiramente defendido o negócio e feito apologia, evidentemente que você não iria. Claro que não. Você não é louco, eu conheço como ninguém mas é exatamente isso. Colocar a proporção da imbecilidade do momento e da inconsequência, e que ensinou muita coisa pra ele também, eu tenho certeza que é um cara inteligente. A gente teve episódio aqui, segunda-feira, que pra mim foi muito emblemático. Veio a Carol Conká aqui e ela disse, eu fui uma canceladora durante muito tempo, sofri na pele o cancelamento e hoje eu entendo que isso é uma coisa horrível, cara. Isso é um erro. Porque ela falou, eu era dessa pessoa mesmo, de colocar o dedo e tal, e aí eu vi quando virou pra mim, minha vida quase acabou, pensei em me matar, não sei o quê. Então assim, é uma coisa que chegou num limite tão alto que a pessoa quer destruir. As pessoas queriam, sério mesmo, que o Monark tirasse a vida. Sim. E ainda depois ia chamar ele de fraco. Sim. Não aguentou e não sei o quê. Porque ele perdeu tudo, perdeu o patrocínio, perdeu o programa que ele criou tudo e mesmo assim não era suficiente. Não basta. Não. A pior parte eu acho que é essa, né? O povo em volta todo torcendo, sabe? Pros leões. Manda exatamente. Os leões, mas eu acho que é o que você nem falou. sei, não segui toda essa confusão aí, mas mas a gente acredita, eu acredito e imagino que vocês, na reabilitação de todo mundo. Sim, se a gente acredita com certeza. que todo mundo bandido... eu não acredito não, mas... não é todo mundo. Mas todo mundo eu não acredito não. Não, mas eu acredito que um cara que paga por exemplo, um cara mas na verdade, no caso dele, no caso foi uma besteira, entendeu? Defender a liberdade de expressão dentro desse assunto. Entendeu? Ele não precisava ter citado aquele exemplo. Não, é uma bobagem. Poderia ter falado tudo. Eu quero poder falar sobre partidos, sobre não sei o quê. Porque realmente quem sofreu na carne aquilo... Cara, não pode admitir que alguém fique batendo bumbo por uma coisa que é absolutamente destrutiva de um ser humano. Entendeu? Então, e que aqui no Brasil é crime, né? Você não pode ter. Entendeu? Que qualquer coisa que tenha ligação com isso, e também a escravidão do povo negro também foi a mesma coisa, porque assim, também foi uma excrescência de se colocar como superior mas era questão da servidão. Não era questão de falar assim, não, vamos matar todo mundo que a gente não quer tirar da face da terra esse povo. Porque somos superiores. Porque somos superiores, não. Isso. Vão trabalhar. E isso houve escravidão em todos os povos. Né? Tanto é que o termo slave vem de eslavo. É verdade. Os escravos eram brancos de olhos azuis. Né? Então, assim, existiu escravidão. Inclusive, o povo judeu também foi escravizado. Agora, você pegar um partido, uma ideologia que diz assim, eu vou exterminar esse povo, porque esse povo não merece existir, não merece viver, isso é execrável e não tem como pensar de outra forma. Mas aí... a liberdade de expressão poderia ter sido até um ponto e ali tinha que ter parado. Infelizmente, ele não parou porque, enfim, pelos motivos todos, mas o legal é ele ter entendido e reconhecido. E essa coisa do cancelamento, só que você falou, da Carol Conká e tal, e dos cancelamentos que a gente acaba vendo e toda sofrendo. Toda semana. Você falou assim, porque agora eu sei como é que eu fui uma canceladora e aí eu sei o que é agora passar pela mesma situação. Isso é importante, porque é empatia, né, cara? Quando as pessoas perdendo... A gente fica tanto no mundo da gente hoje em dia, de internet, de home office, de eu sou o meu universo, que você acaba perdendo o sentido do outro. Exato. Então, aí você não tem a empatia de saber assim, cara,
eu não tô naquele pedaço ali. Então o que, eu tô ele tá passando? O que, que essa pessoa tá passando para ter dito aquilo, para ter tomado aquele posicionamento? Obrigado. Alguém quer mais? Quer refrigerante, cerveja? Eu quero uma Eu acho que eu aceito também. O quê? O refri. Então, eu também, Peçam aí. isso que eles falaram aí. Zero? Zero ou normal? Eu prefiro zero, porque eu tô na cetogênica. Eu tô na cetogênica também. Mas é isso, basicamente o cancelamento, cara, é a volta à Idade Média. Eu dei aqui um exemplo, não sei se foi acho que não foi no programa da Carol, não, foi em outro programa, que é o seguinte, tem aquela história, não sei se vocês conhecem, qual foi o Papa que estigmatizou os gatos como sendo do demônio e começaram a assassinar gatos na Idade Média, que era do demônio. O que aconteceu? Proliferação de ratos e dos ratos veio a peste negra. Verdade. O cancelamento é a mesma coisa. Os caras estão matando os gatos, falando que são do demônio, então falar isso no Instagram. Exatamente. Aí os canceladores querem exterminar essas vozes dissonantes. Quando você elimina isso daí, os ratos ficam lá, porque eles não falam. Os caras mesmo que são racistas, machistas, não sei o quê, não falam, eles ficam quietinhos. E aí eles vão proliferando à vontade. Porque não tem ninguém pra falar. Cara, isso eu entendo perfeitamente e é isso que eu sempre digo. Eu prefiro que a pessoa diga o que ela pensa e o que ela é, pra eu escolher se eu quero estar perto dela ou não. Exato. Entendeu? Eu vi o Rafinha Bastos dizer isso uma vez também, e ele é judeu. E eu concordo exatamente com esse ponto de vista. Porque assim, não adianta ser... Porque hoje em dia todo mundo é perfeito, né? Nossa. Todo mundo na internet é perfeito, ninguém tem defeito. Virtudes, né? É só virtude, cara. As pessoas são lindas, maquiadas, sinceras, cheirosas, lindas e maravilhosas. Não peida? Não. Bombom. Tá? Tem cheiro de flare de rocaio e a excrescer sempre bombom. Entendeu? Caga bombom na Bostas boa. do campo, né? Exatamente. Que é o que eu falei, cara, eu acho que o ser humano é isso aí. A gente tem que aprender a conviver. Eu só vou respeitar alguém quando alguém fizer bombom. Quando fizer bombom, eu falei, pô, esse Pensa aí em uma coisa, eu tô aqui, é diferente. Eu tô aqui todo dia, pelo menos 2 horas ao vivo no ar. A chance de eu fazer um comentário infeliz ou não explicar direito é gigantesca. E aí tem todo o meu passado de 473 programas onde eu falei coisa certa, onde eu trouxe pessoas legais, discutimos coisas legais. Isso não vale por causa de uma frase que eu falei errada ou mal colocada? E tem uma exigência babaca tem gente também. À espreita, né? Tem gente à espreita. Você pensa um negócio, você fala um negócio. Na tua vida pessoal, não precisa nem ser público. Guaraná é ruim, passa um tempo, você fala, puta, mandei mal. Aí chega pra sua mulher e fala, pô, você tinha razão naquilo. Então, você não é perfeito aos seus próprios olhares. Eu mudo muito então, como é que você pode esperar isso do outro, né, cara? É um troço idiota. Acho que na entrevista com ele, né? Você falou, cara, o fato de eu estar fazendo esse podcast mudou a minha visão a respeito de várias coisas. Porque você lida com tanta gente plural, ideais, moral, exatamente. Tudo. E você recebe tanta informação. Vem um advogado, me explica uma coisa que eu não sabia. Vem um político, fala uma coisa lá do meandro lá que eu falo, putz, eu não sabia. Então é por isso, né? Porque aí você fala, porque não tinha obrigação também de saber, né? Exato. Não tem que saber tudo. Mas parece que hoje em dia... mas é porque na internet todo mundo sabe tudo, né? Acontece qualquer coisa. Se acontecer alguma coisa com o Garcia, eu vou falar, e aí, Vilela, vai passar pano? Eu não tenho que dar opinião sobre tudo, gente. Eu não tenho, eu não quero. O pessoal falando mal do Pelé uma época, né? Quando, nas entrevistas e tal. E aí eu vi, não lembro quem foi que falou, porra, mas... Por que o Pelé tem que dar a opinião dele sobre o aborto? Por que sobre o que isso vai mudar na história da humanidade? Aí... vamos ver o que o Pelé quer. Tipo, sobre dublagem. Pelé. O silêncio sobre a dublagem do Pelé é assustador. Isso aí, entende? Essa coisa da dublagem é um negócio. Agora, pô, o que você acha da seleção brasileira? Tudo bem. A imitação do Pelé foi maravilhosa. A gente tá tentando fazer aí, entende? Tá misturado meio com o Bolsonaro, né? Olha só, no tocante a isso aí é outra coisa, tá ok? E aí é outra coisa, você tá querendo falar de outra pessoa aí. E se você tá querendo falar dessa pessoa, companheiro, aí eu também entro na jogada, pô. Porque não venha falar só de um. Tem que falar um, vai ter que falar do outro também, pô. O Moro você tá fazendo ele 30 anos atrás. Não tá com muita energia. Não, essa energia não. Não, mas pô, a gente tem que fazer a propaganda.